a maldição de Tamerlão. Apenas essa combinação de palavras, pronunciada mesmo em um sussurro, soa sinistra, misteriosa, quase mística. Imediatamente surgem diante dos olhos imagens de antigas tumbas, ocultas, dos olhares curiosos, perturbadas pelos séculos, os restos mortais, de grandes governantes em repouso, caçadores de tesouros audaciosos, que violaram a proibição e a inevitável, terrível punição por sacrilégio, por invadir o mundo dos mortos. Mas o que realmente se esconde por trás dessa frase arrepiante? Eventos históricos reais? Coincidências místicas e inexplicáveis? Ou é apenas uma sensação de jornal habilmente inflada, uma lenda criada para atrair atenção? Hoje, vamos tentar entender essa história complexa e ambígua, cheia de mistérios, tragédias e perdas. E, possivelmente, do mais autêntico misticismo. Tentaremos separar os fatos da ficção, examinaremos as evidências a favor e contra, analisaremos diferentes pontos de vista e tentaremos entender se realmente existe a maldição do grande conquistador Timur, o Terrível, ou se é apenas uma série de coincidências fatais, às quais pessoas inclinadas ao misticismo atribuíram um significado sobrenatural. Prepare-se. Estamos embarcando em uma jornada emocionante e possivelmente um pouco perigosa, seguindo os passos de uma das lendas históricas mais conhecidas e instigantes. Lendas que ainda hoje geram debates e nos fazem refletir sobre os limites de nossa compreensão do mundo. Tamerlão, também conhecido como Timur ou Timur, o Coxo, devido a uma lesão na perna, é sem dúvida uma das figuras mais marcantes, controversas e certamente mais significativas da história mundial. Ele viveu no distante século XIV, na era medieval, e conseguiu criar um vasto e poderoso império que se estendia das fronteiras da Índia e da Pérsia até o Oriente Médio, a Ásia Menor e as estepes do sul da Rússia. Suas campanhas militares, caracterizadas por uma crueldade incrível, às vezes extrema, foram acompanhadas por massacres em massa, destruição de cidades e aniquilação de povos inteiros. Mas, surpreendentemente, Tamerlão não era apenas um conquistador impiedoso, mas também um patrono das artes, ciências e ofícios. Ele construiu cidades magníficas, mesquitas majestosas, bibliotecas, observatórios, atraindo para sua corte os melhores cientistas, artistas e poetas, e arquitetos de seu tempo. Após a morte de Tamerlão, que ocorreu em 1405 durante sua campanha na China, seu corpo foi cuidadosamente embalsamado, perfumado com incensos, vestido com roupas luxuosas e enterrado em um mausoléu especialmente construído. Gur-Emir, em Samarcanda, a cidade, que ele fez capital de seu império. O próprio mausoléu Gur-Emir é uma verdadeira obra-prima da arquitetura da Ásia Central, impressionando com seu esplendor e requinte. E é aqui que, na verdade, começa a história envolta em misticismo e mistérios. A história sobre a maldição de Tamerlão. De acordo com a lenda, amplamente difundida não apenas na Ásia Central, mas também muito além de suas fronteiras, na lápide de Tamerlão, feita de um único bloco de nefrita, estava gravada uma inscrição misteriosa, um aviso terrível dirigido a todos aqueles que ousarem perturbar seu descanso eterno. Existem várias versões dessa inscrição, diferentes traduções e interpretações, mas a essência se resume a um aviso sobre as terríveis e inevitáveis consequências para qualquer um que ousar profanar o túmulo. Em uma das versões mais comuns, a inscrição diz: "Quando eu ressuscitar dos mortos, o mundo tremerá." Em outra versão, que alguns pesquisadores apresentam, a inscrição soa ainda mais sinistra: "Qualquer um que perturbe meu descanso nesta vida, ou na próxima, sofrerá tormentos incontáveis e morrerá de uma morte terrível." Ao longo de muitos séculos, até o século XX, essa inscrição, esse aviso, era considerado apenas uma lenda, bonita, mas sem qualquer fundamento real. Apenas parte do folclore local. Ninguém,
se atrevia a perturbar os restos do grande conquistador, temendo não tanto a maldição mística, mas a ira de seus descendentes e dos fanáticos religiosos. No entanto, no século XX, na era do triunfo da ciência e do ateísmo na União Soviética, houve pessoas que decidiram desafiar a antiga lenda. Em 1941, por ordem pessoal de Joseph Stalin, foi organizada uma expedição científica especial sob a liderança do renomado antropólogo, escultor e arqueólogo Mikhail Gerasimov, criador do método de reconstrução da aparência de uma pessoa a partir de seu crânio. O objetivo da expedição era abrir o túmulo de Tamerlão e estudar seus restos mortais, realizar medições antropológicas e, o mais importante, recriar sua aparência em vida, seu retrato escultórico. E então, em 20 de junho de 1941, após longos trabalhos preparatórios, o túmulo de Tamerlão no mausoléu Guremir foi solenemente aberta na presença dos membros da expedição, representantes das autoridades locais e vários antigos clérigos muçulmanos que, dizem, tentaram dissuadir os cientistas desse passo arriscado, alertando sobre terríveis consequências. E, como afirmam algumas fontes, incluindo os membros da expedição, dentro do túmulo, no lado interno da pesada laje de jade, os cientistas realmente encontraram aquela inscrição sinistra, aquele aviso, que foi transmitido de boca em boca por séculos. Claro, a ciência oficial soviética, baseada nos princípios do materialismo e do ateísmo, negava categoricamente a existência de tal inscrição, declarando-a uma invenção, superstição, um resquício do passado. Mas os rumores sobre essa inscrição, sobre essa maldição, persistiram e continuam a circular até hoje, transmitindo-se de geração em geração. E então aconteceu algo que muitos mesmo, não apenas na União Soviética, mas em todo o mundo, consideram uma prova irrefutável da realidade, da maldição de Tamerlão e de seu poder místico. Em 22 de junho de 1941, apenas 2 dias após a tumba do grande conquistador ter sido aberta, a Alemanha nazista, traiçoeiramente violando o pacto de não agressão, atacou a União Soviética. Começou a Grande Guerra Patriótica, uma das guerras mais sangrentas, mais terríveis e mais destrutivas da história da humanidade, que ceifou a vida de milhões de pessoas, trazendo sofrimentos e tristezas incalculáveis. Coincidência? Claro, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista do bom senso, isso pode ser considerado apenas uma trágica e fatal coincidência. Mas, você deve concordar, é muito sinistro, muito simbólico. Essa coincidência. No dia 20 de junho, abrem a tumba, e no dia 22, começa a guerra. Parece muito com a realização de uma antiga profecia. Os céticos, é claro, imediatamente objetarão. A preparação para a guerra por parte da Alemanha já estava em andamento há muito tempo. Os planos de ataque foram desenvolvidos muito antes da abertura da tumba, e a data de 22 de junho foi escolhida pelo comando hitlerista com base em considerações puramente estratégicas militares. Isso, sem dúvida, é verdade. Ninguém discute isso. Mas os defensores da teoria da maldição de Tamerlão, aqueles que acreditam na ligação mística entre esses eventos, apontam para outros. Coincidências não menos estranhas e trágicas, uma série de eventos inexplicáveis que, na opinião deles, estão diretamente ligados aos restos perturbados do grande conquistador, à sua ira, à sua vingança. Eles lembram das derrotas mais pesadas e catastróficas do Exército Vermelho nos primeiros meses da guerra, dos milhões de soldados soviéticos mortos e capturados, dos terríveis bloqueios de Leningrado e outras cidades, das atrocidades dos nazistas nos territórios ocupados. Tudo isso, na opinião dos defensores da teoria da maldição, foi consequência da ira de Tamerlão, sua punição pela profanação do túmulo. E somente depois que os restos de Tamerlão foram reenterrados com honras, com todos os rituais muçulmanos necessários, em novembro de 1942,
o curso da guerra, como afirmam os defensores da teoria, começou a mudar de forma milagrosa. Logo, após o reenterro, ocorreu a Batalha de Stalingrado, uma das maiores e mais decisivas batalhas da Segunda Guerra Mundial, que se tornou um ponto de virada. No decorrer não apenas da Grande Guerra Patriótica, mas de toda a Segunda Guerra Mundial, entre outras vítimas da maldição de Tamerlão, além dos milhões que morreram na guerra, mencionam também Mikhail Gerasimov, o líder daquela expedição de 1941, a pessoa que diretamente supervisionou a abertura do túmulo e o estudo dos restos mortais. Ele morreu em 1970, e embora sua morte tenha sido completamente natural, devido à velhice e doenças, os defensores da teoria da maldição ainda a associam aos restos perturbados de Tamerlão, acreditando que a maldição o alcançou, quase 30 anos depois. Mencionam-se também outros casos, menos conhecidos, mas não menos trágicos, em que pessoas, de alguma forma ligadas à expedição de 1941 para o estudo dos restos de Tamerlão, morreram em circunstâncias misteriosas e inexplicáveis. Ou enfrentaram sérios problemas na vida, com doenças, infortúnios, perdas. Claro, todas essas evidências, todos esses testemunhos podem ser explicados do ponto de vista do pensamento racional, do ponto de vista da ciência, da lógica e do bom senso. O início da Grande Guerra Patriótica foi condicionado por um complexo conjunto de razões políticas, econômicas e ideológicas. E associá-lo à abertura do túmulo de um conquistador medieval é, no mínimo, pouco sério. A morte de Mikhail Gerasimov, aos 63 anos, foi bastante natural para aquela época. E procurar aqui um fundo místico é, no mínimo, estranho. E os eventos trágicos na vida de outras pessoas, de uma forma ou de outra, ligados à expedição, são, infelizmente, uma parte inevitável da vida e nem sempre têm alguma razão mística ou sobrenatural. Mas, por outro lado, não se pode negar que toda essa história com a maldição de Tamerlão é realmente surpreendente. Quase inacreditável, uma coincidência. Impressionante, de circunstâncias. Há coincidências demais, eventos trágicos demais, todos ligados ao mesmo nome, ao mesmo lugar, à mesma ação de abrir a tumba. E mesmo que não se acredite em misticismo, em forças sobrenaturais, em maldições, não se pode deixar de refletir sobre como é frágil, como é tênue a linha entre a realidade e a lenda, entre o fato e a ficção, como a história facilmente se reveste de mitos, de rumores, de suposições, e como, às vezes, é difícil separar a verdade da mentira, a realidade da fantasia. Acreditar ou não na maldição de Tamerlão é uma questão pessoal de cada um. Cada pessoa decide por si mesma. Mas essa história é uma lenda. Não é apenas um conto sobre um antigo conquistador, sobre seu túmulo, sobre guerra e misticismo. É, antes de tudo, um lembrete de que a história da humanidade está cheia de enigmas, mistérios, questões não resolvidas, que o passado, mesmo um passado muito distante, pode exercer uma influência invisível, mas possivelmente bastante real sobre o presente, e que até mesmo as pessoas mais grandiosas, mais poderosas, mais célebres. Pessoas como Tamerlão não têm poder sobre o tempo, sobre o destino, sobre as leis do universo. Além disso, é um lembrete de que a história, a memória dos antepassados, as tradições e crenças antigas devem ser tratadas com respeito e cautela, mesmo que não acreditemos em misticismo, em maldições e em forças sobrenaturais. Afinal, como se diz, Deus ajuda. Quem cedo madruga. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante e um pouco assustadora, lendas, sobre a maldição de Tamerlão. Juntos, analisamos fatos e suposições, testemunhos, a favor e contra, diferentes pontos de vista e interpretações, mas a conclusão final, como sempre, fica a cargo de vocês, nossos espectadores. Se você gostou deste vídeo, se aprendeu algo novo, se refletiu sobre questões eternas da vida, morte, destino e misticismo, não se esqueça de dar um like,
deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos e impressões. Suas versões. Se você acredita na maldição de Tamerlão ou considera que é apenas uma sequência de trágicas, mas ainda assim, coincidências. E claro, inscreva-se no nosso canal para não perder novas investigações, novas viagens ao mundo dos mistérios e enigmas da história, novas descobertas e hipóteses. Compartilhe este vídeo com amigos, discuta, debata. Afinal, como se sabe, é na discussão que nasce a verdade. E a verdade, como se sabe, está sempre por perto. Até a próxima!